negativos e construção de relações familiares saudáveis e positivas. Sim. Seja bem-vinda. Boa tarde a todas. Então é com grande alegria que vim aqui, né, conversar com vocês, contar um pouquinho do que eu tenho trabalhado. Então, apesar aí de 12 anos sendo psicóloga e tudo, né, eu estava falando para as meninas, sempre dá um nervosinho na hora de falar. Mas assim, eu topei, né, com as meninas de vir aqui conversar com vocês. E espero que seja aí bem tranquila a nossa tarde, está indo tudo bem, né? Aí vamos ver se eu vou ser sorteada, passou perto aí do meu número, vamos ver se eu tenho sorte hoje. Então, primeiramente, parabenizar as meninas aí pela organização, eu vim semana passada, gostei bastante. E hoje estou aqui, né, contribuindo um pouquinho com a minha experiência. Então, assim, eu trabalhei, né, na saúde. Aí depois eu vim para a área da assistência social e assim, me tornei mãe, né? Quem aqui é mãe? Levanta a mão. Quase todas, né? Então assim, não sei se aconteceu com vocês, né? Mas comigo, a partir do momento que nasceu aí a minha criança, né? O Raul, que é meu filho, então eu pude, assim, vivenciar as dificuldades, né? Eu já estudava sobre o assunto, ouvia, né, o relato de algumas mães, mas é diferente da gente vivenciar, né? A gente ter uma criaturinha ali, né, no nosso colo, tendo as demandas dele, né? Então, é um desafio, né? Como eu falei, não sei se para vocês foi assim, mas para mim foi e ainda é até hoje. Então, eu tenho estudado assim, um pouco sobre a temática, né? E vim trazer aqui para vocês algumas coisas que eu tenho estudado, então. Quem que vai passar para mim aí? Tá. Então, aquela primeira pergunta, né? Mulheres, né, correm o risco de, em algum momento, se tornarem mães. Algumas por planejamento, né? Idealizam aquele momento e outras porque aconteceu, né? Tinha que ser a hora e vem assim meio atropelado. E aí, no momento em que se vê grávida, né? Gestante, aí você pensa, e agora? Né? Então, podemos ter algumas possibilidades, né? A expectativa das mães. Vamos ver se alguma de vocês se identificam aí, né? Muitas alegrias, tudo calmo e tranquilo com a sua criança, né? Carinho, abraços e beijos, muito divertido, né? Essa é a expectativa. Aí, né, a gente se depara com a realidade, que às vezes é um pouquinho diferente, né? Tem aqueles momentos todos lá, mas junto disso, os desafios do dia a dia, né? Então, temos lá, às vezes, a mãe que precisa trabalhar com a sua criança no colo, né? Estudar. Aí já tem um filho, vem mais um cachorro ali, a segunda situação. Todo mundo quer atenção, o filho brigando um com o outro. E a terceira figura ali, né? Não sei se vocês se percebem naquela figura. Tem alguma mãe que se vê ali? Então, a mãe, né, que tem que dar conta do filho, trabalhar, ir no mercado, passear com o cachorro, brincar com a criança, limpar a casa e tá sorrindo, né? Então, mas a gente esquece de sorrir, né? Nossa, mas você tá com a cara tão fechada, tem que sorrir mais. Então, assim, é uma dificuldade, né, que muitas vezes a gente tem. Então, vou falar rapidamente aí do momento que a gente tem vivido hoje, né? Vem uma transformação de décadas até chegar hoje, né? Então, uma das situações é o número de filhos, né?
a minha geração, né, eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão. A minha mãe e meu pai já tiveram aí 6 irmãos, 5, né? Minha avó tinha nem sei quantos, mais de 10, né? Então, assim, a gente percebe que vem diminuindo. Eu tenho um filho, né? Estou pensando se tenho mais um, né? Então, vem diminuindo o número de filhos e algumas famílias decidem não ter, né? Uma opção também de não ter filhos. Nós temos aí o aumento da mulher no mercado de trabalho, né? Alguma mãe aqui trabalha fora? Sim, bastante aqui, né? Então, nós temos aí que em mais de 40% dos lares brasileiros, né, a mulher é a chefe da casa, ou seja, por uma situação onde ela tem uma renda maior, né, ou por ela ser ela mesma, né, ela e os filhos. Então, ela tem que dar conta daquela casa. Então, é um número bastante grande, né? Ao longo desse processo, também veio modificando os papéis parentais na criação dos filhos, né? Então, antigamente, como que era lá? Na época da minha mãe, né? Mais ainda da minha avó, se vocês lembrarem as gerações passadas de vocês. Alguns ainda têm, né, essa situação, mas lá atrás era mais comum o homem trabalhar e a mulher cuidar da casa e dos filhos, né? Então, assim, vem sendo transformado isso, as mulheres entrando no mercado de trabalho, que foi uma conquista também das mulheres, né, de ter aí o potencial, né, de estar trabalhando, desenvolvendo as suas aptidões, né? E o homem está mais junto, então, ali, né? Também ajudar a educar, também ajudar na missão com relação aos filhos. Tem alguns casais onde a mulher trabalha fora e o homem fica em casa com as crianças. Também acontece essa situação, né? Então, com tudo isso, nós perdemos aquela coletividade, né? Onde tinha ali aquelas famílias que ficavam as mães com os filhos, a primaiada, tudo se encontrando, trocando experiência entre as mães, brincando. Naquela época, não sei se vocês lembram, mas não tinha celular, né? Não tinha internet. Então, as crianças brincavam, né? O dia inteiro, com alguma coisa, arrumavam alguma coisa para fazer. Então, tudo isso vem sendo construído ao longo desses anos, né? Então, a gente está mais ou menos nesse momento histórico. Educar os filhos não é uma tarefa fácil, né, gente? Então, assim, a tarefa dos pais é socializar, né? O que é a educação parental, né? Orientação parental. Ensinar, orientar a uma melhor forma, uma melhor maneira de se relacionar com os filhos e também acaba sendo com toda a família, né? Educar uma criança é muito mais complexo do que simplesmente a criança dizer sim, senhor, sim, senhora, né? Talvez nos tempos passados aí até já era uma coisa assim que para o momento era suficiente, né? Ele precisava trabalhar, um trabalho mais operacional, que a gente fala assim, né? Mais braçal, tinha a sua tarefa, não precisava ter muita criatividade, trabalhar em grupos, em equipe, né? Mas hoje, o que o mercado de trabalho quer? Né? Pessoas mais criativas, que tenham novas ideias, que sejam proativas, que sejam tudo de bom. Como que a gente vai ter uma pessoa assim, se ela só sabe dizer sim, senhor e sim, senhora, né? Então, é um desafio que a gente tem hoje. Então, a nossa tarefa em casa é ajudar os nossos filhos, né, a eles lidar com a sociedade. A família é a primeira sociedade que eles vão viver. Ali, eles vão ter os primeiros modelos, ver como que funciona, né, regras, limites,
saber dividir, às vezes com o irmão, uma irmã. Então, é ali que é o primeiro laboratório de viver em sociedade. Então, eu vou colocar para vocês aqui um vídeo bem curtinho, só para a gente relembrar um pouquinho aí. Quem teve filho faz tempo, vamos dar uma lembradinha aqui, como que é. Ready? Get motion to exit. One, two, three. Muito bem. Então, vocês viram interessante que é, né? Os bebezinhos. Quem tem bebê mais recente aí em casa, ou filho, ou neto, consegue observar isso já na própria casa, né? Quem tem já faz um tempo. Então, a gente relembrou um pouquinho, né? Eles aprendem imitando, né? Observando. Então, eles vão aprendendo com a gente, nós somos os modelos, né? Então, vou colocar um pouquinho aqui de como que funciona o processo de aprendizagem, né? Será que a gente já nasce pronto? Na semana passada, a gente teve uma palestra aqui falando sobre os 4 temperamentos, né? Foi bem interessante. E, assim, para chegar na personalidade da pessoa, né? Será que já vem, assim, certinho, né? Fulaninho vai ser, como é? Fleumático, né? Que nem as meninas falaram semana passada. O outro vai ser mais caloroso lá, né? Como que é o temperamento? Sanguíneo, né? Enfim, tem todas o estudo referente a essa questão, né? Nós temos várias teorias sobre a personalidade, mas o que é interessante, né? Ao longo do tempo aí, foi se percebendo assim, que não é apenas a genética, né, que vai influenciar quem que aquela pessoa vai ser. Vamos pensar assim, alemães são teimosos, nervosos, gostam de tomar chopp, né? Sim. Será que se eu pegar um alemãozinho, né, nasceu lá da Alemanha, e for adotado por uma família lá da China, né, do Japão, uma família lá budista que fica meditando, trabalha sempre a emocionalidade, né, a parte emocional. Será que ele vai ser igual o alemão que viveu lá junto com uma família assim de origem típica alemã, né? O que vocês acham? Não, né?
Porque ele vai aprender com o ambiente. Não tem filhos adotivos que às vezes as pessoas olham e falam, nossa, mas é igualzinho, né? O pai, o jeito de andar, o jeito de falar, o jeito de ter o sorriso. Por quê? A gente aprende, né? As pessoas vão aprendendo com quem eles convivem. Então, assim, isso é muito importante, né? Essa parte do meio em que a gente vive. Então, fala assim, nossa história, nossa família, nossa história, né? Por quê? Onde a gente viveu, onde a gente teve ali a nossa base, o nosso berço, ela vai dizer muito sobre quem é a gente, né? Então, a gente vê, assim, parecidas, às vezes, as características daquela mesma família, as crenças dela, a forma que ela lida com o mundo. Então, isso aí é o processo de aprendizagem. Aí, o próximo slide ali, ele vai falar um pouquinho como que a gente aprende. Eu vou contar uma história para vocês aqui, pessoal, né? Então, assim, quando eu era criança, eu era um pouquinho menor do que eu sou hoje, eu morava lá no sítio, né? Aí, tinha uma área bem grande, assim, na casa da minha mãe, e primaiada junto, né? Um dia, eu estava com mais 2 primos ali brincando, eu não lembro se tinha chovido, se estava lavando a área, não sei. Mas a gente inventou uma brincadeira bem legal. Pegava um pano, assim, né? Aí um pegava numa ponta e o outro segurava lá na outra ponta e ia correndo, né? E era bem legal, assim. Tipo, né? Parecia que ia um escorregador, assim, né? Hoje não tem piscina de sabão. Era mais ou menos parecido, mas era no piso bruto, né? Aí, o que aconteceu? Meu primo soltou o pano, né? E eu caí e quebrei o dente da frente, né? Quando criança. Então, assim, eu aprendi por meio da experiência, né? Que correr no piso molhado e bruto é perigoso, né? Pode cair e se quebrar. Meus primos aprenderam a observação. Eles viram que eu corri, né? E quebrei o dente da frente. E a minha mãe, né? Como toda mãe, ficava lá. Tá vendo? Eu falei que não era correr no piso molhado. Olha aí o que aconteceu, né? Então, são as 3 formas básicas aí da aprendizagem, tá? Isso, assim, eu dei um exemplo, né, bem aleatório aí, né, mas isso é em tudo na nossa vida. Então, assim, ainda sobre os comportamentos, o que eu queria passar para vocês? Que os comportamentos aprendidos, eles podem ser desaprendidos, né? Não é porque, assim, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim, né? A gente pode estar melhorando, buscando outras formas de aprender. Como a gente falou lá, não é só pelo que a gente vive. Pode ser pela observação, pode ser pelas regras. As regras, elas podem vir da família, da igreja, da escola, da cultura, enfim. Né? Nós estamos num mundo hoje que tem muita informação. Aí a gente, claro, tem que escolher aquilo que a gente tem ali um foco maior, né? Algo que seja acrescentador aí na vida, né? Então, assim, uma mudança, ela não ocorre de uma hora para outra, né? O que é importante saber? Que a gente precisa de 3 P's, que é paciência, persistência e prática. Então, sempre for mudar, né, um comportamento aí com os nossos filhos, com a nossa família, a gente tem que lembrar isso. Não é porque falou uma vez que pronto, já aprendeu, já está resolvido, né? A criança, ela tem um jeito diferente de aprender. Às vezes você tem que falar 50 vezes a mesma coisa, né? E aí, né, então, o que tudo isso tem a ver com o meu papel enquanto mãe? O que eu posso fazer? Então, por que eu trouxe isso para vocês, né? Para a gente pensar um pouquinho como que foi a nossa educação, a nossa formação, né? Como que foi o nosso aprendizado. E, assim, a gente, uma vez que tenha a consciência, né, sobre o que vivenciamos,
aquilo que às vezes a gente quer mudar, que reconhece que tem uma coisa que não está legal, a gente pode mudar. Então, vou fazer algumas perguntinhas aqui, só para vocês irem pensando, não precisa responder para mim não, tá? Então aqui, como lido com as situações novas, os imprevistos? Qual a minha reação quando algo que programa ou quero muito dá errado? Eu sei me frustrar? Como lido com a minha frustração? Conheço formas de lidar com a raiva, a irritação, a impaciência? Eu valorizo os aspectos positivos das outras pessoas? Tá funcionando? Oi? Não sou uma pessoa muito tecnológica, tá? Então vamos lá. Valorizo aspectos positivos da minha pessoa? Dou atenção a comportamentos legais das pessoas que estão à minha volta? Permito tempo livre de lazer, diversão para mim mesmo? Quais os valores meus estão mais fortes hoje, me ajudando a superar minhas dificuldades com meus filhos? Então, para que serve, né? Essas perguntinhas. As nossas respostas, elas vão ser assim, o que nós estamos ensinando para os nossos filhos. Porque, como eu falei, né, lá atrás, um pouquinho, nós somos os modelos. A gente não viu o vídeo lá, dos bebezinhos? Né? As pessoas vão aprendendo uma com as outras. Então, tudo o que a gente faz, eles estão ali, de olho, né? Ou ouvindo, às vezes a gente acha que nem ouviu. Fala uma besteira perto da criança. Ela não vai queimar a sua cara no momento bem inapropriado, falar aquela besteirinha assim, que ela ouviu lá na casa, né? E para tirar depois, né? Então, assim, nós somos os modelos, lembrando, né? E aí algumas dicas, então, para os relacionamentos positivos e saudáveis, né? Então, eu trouxe aqui 3 livros, né? Que é sobre essa questão da educação positiva, da orientação parental. Então, ela dá 12 passos aqui, tá? Então, o primeiro é o amor incondicional. O que é isso? Vou deixar meu filho fazer tudo o que ele quer e ser um mimado? Não. Amor incondicional é você amar ele porque ele é o seu filho. Independente do comportamento dele. Você pode odiar o comportamento dele, né? Mas isso é separar o que é a pessoa e o que é o comportamento dela, tá? Segundo, conhecer os princípios do comportamento. Então, a gente deu uma pincelada ali de como que acontece o processo de aprendizagem. Então, a gente sabe que não é de uma hora para outra, que as coisas vão mudar, tem que ter paciência, persistência, prática, né? Conhecer o desenvolvimento de uma criança. A criança, ela não tem ainda a maturidade que nós temos. Se a gente deixar um celular para ela ali o dia inteiro e falar, filha, a hora que você cansar, você desliga o celular, tá? E você vai assistir só coisas saudáveis e de crescimento, tá bom? Será que ele vai conseguir ter esse controle? Só que não, né? O autoconhecimento, então a gente fazer essa reflexão, né, de quem nós somos, o que nós recebemos, o que a gente quer continuar com aquilo que foi bom que nós recebemos e o que a gente quer mudar, né, que é a quebra de ciclos que a gente fala. A comunicação positiva, então, quando você for falar alguma coisa, né, falar de uma forma tranquila, uma forma que seja didática, né, não agressivo, estourando, num momento assim que não é o mais adequado, né? O envolvimento, então você criar um vínculo com as pessoas, né? No caso aqui das crianças, a gente está falando dos filhos, sei que devem ter filhos maiores aqui, mas é um vínculo, é você saber do que ele gosta, fazer algumas coisas junto com ele, né?
Usar consequências positivas, que é reforçar, elogiar e valorizar. Nem a gente falou, né? Será que nós temos elogiado quando as pessoas fazem alguma coisa boa para nós? Isso é bem importante. Apresentar regras e supervisionar o comportamento, ser consistente, firme, não usar punição corporal, mas consequências lógicas. Essa situação aí, né, das punições, antigamente era até considerado assim uma maneira correta de agir, né? Eu lembro que meu pai falava lá quando ele estudava tudo, né, no colégio de freira lá, às vezes o povo dava uns castigos tensos lá, né? Então, assim, hoje tem outras formas de educar, né? Às vezes as pessoas falam, né? As crianças estão ficando mimadas, é falta de cinta, falta de levar uma chinelada, né? Mas, assim, será que é isso mesmo, né? Será que não tem outras coisas por trás? Qual que é o tempo que a gente está tendo com essas crianças? A gente está assim, com o nosso emocional preparado para lidar? Eu falo assim, às vezes eu chego, meu filho fica das 7h30 às 4h30 na escola. Às vezes eu vou buscar ele, faz assim, tipo, 10 minutos que eu peguei ele da escola, e já começa a ficar irritado, assim, eu falo, gente, calma, respira, você acabou de pegar a criança, não é ele, não é culpa dele, né? Às vezes, assim, eu estou sobrecarregada do trabalho, né? Todas aquelas questões que a gente viu da mulher lá que faz tudo, né? Então, assim, parar e pensar, será que é com o meu filho isso? Será que é ele que está me deixando desse jeito? Ser um modelo moral e educar para a autonomia. Então, ensinar ele a fazer escolhas, ensinar ele que ele tem, sim, o poder de decidir, né, de ter a opinião dele ali colocada, ouvir, né, que ele pode ter os sentimentos dele, que ele não vai ser punido porque ele sentiu alguma coisa, né, mas conversar e conseguir auxiliar com relação a isso. Aí algumas reflexões aqui, né, que eu coloquei. Então, lembrar que brincar com a criança não é perder tempo, é ganhá-lo. De Carlos Drummond de Andrade. E uma última reflexão aqui, que muitas vezes basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que acaricia, desejo que sacia, amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo. É o que dá sentido à vida. Então, eu trouxe aqui bem rapidamente para vocês, né? Como eu falei, eu estou entrando um pouquinho mais nesse mundo, mas se alguém tiver interesse depois, não estou ganhando nada, né? Mas por apresentar os livros aqui. Mas essa autora, Lydia Weber, é bem interessante, quem tem crianças e lida com isso, né? Então, ela fala de relacionamentos positivos na família, educar com carinho, e ela tem um programa de qualidade de interação familiar. Então, foi baseado nesses livros aqui. E agradeço a atenção de vocês. Desculpa, né, falar muita coisa aí, que é bastante assunto para trazer, mas espero que tenha conseguido passar alguma coisa. Obrigada.